Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa autocorreção um pouquinho diferente, tá? A Pro não vai ficar lendo as respostas, porque eu já enviei os gabaritos para os responsáveis de vocês. Vocês vão pegar esse gabarito e, com a ajuda dos responsáveis, vão verificar se as respostas estão corretas. As que estiverem corretas, coloquem aquele certinho do lado e não esqueçam de sempre escrever autocorreção em cima de cada página, tá? Hoje a Pro vai explicar para vocês um pouquinho do que vocês vão fazer na aula de hoje. Vocês vão fazer os exercícios, a leitura e os exercícios das páginas 165 até a página 171. Aqui na página 65 eu vou pedir para vocês pegarem o livro, porque nós vamos grifar algumas partes importantes, tá bom? Então, aqui na página 165, ele está falando sobre o turismo, que o turismo é uma atividade econômica da cidade, mas que há algumas atividades que existem igualmente no meio rural e no meio urbano. E o turismo é uma delas, tá? Então, eu vou pedir para vocês grifarem no texto exatamente a frase que diz isso, tá bom? Que tá aqui, ó. Mas a atividade econômica. Ó lá. Mas, tá vendo nesse pedacinho? Vocês vão grifar. E aí aqui ele continua falando que o turismo é uma atividade econômica que pertence ao setor de serviço, pois a rede de hotéis, restaurantes, agências de viagem atende à necessidade das pessoas de viajar, descansar, fazer passeios, ter momentos divertidos e de lazer e conhecer lugares pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Aí vocês vão realizar essa questão aqui, a número 3, ele tá perguntando, é uma resposta pessoal, vocês podem só colocar no caderno, ela não precisa copiar a pergunta, tá bom? Depois na página 166, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o crescimento da população na área rural e na área urbana, tá? Vocês vão observar esses gráficos. Isso aqui é um gráfico, e aí aqui ele tem a legenda dizendo o que é cada um desses, tá? A parte vermelha representa a população urbana e a parte verde representa a população rural, tá? Aqui nós temos algumas perguntas sobre esses gráficos, tá? Vocês vão responder as perguntas sobre esses gráficos aqui. Lá na página 168, ele vai falar um pouquinho sobre a relação entre o campo e a cidade. E aí aqui eu vou pedir para vocês pegarem a marca-texto de novo para grifar alguns pontos importantes, tá bom? No texto. Então ele começa dizendo assim, que o campo e a cidade são espaços geográficos diferentes, com paisagens e atividades econômicas distintas, mas mantêm relação entre si, né? São espaços que se complementam. O campo e a cidade, eles se complementam. Um não consegue viver sem o outro, né? A cidade precisa do material do campo para vender e o campo precisa da cidade para poder vender esses produtos que eles produzem lá na área rural. Então, vocês vão grifar esse pedacinho aí. Logo aqui no início, olha. O campo e a cidade são espaços geográficos diferentes, com paisagens e atividades econômicas distintas, mas que mantêm estreita relação. São espaços que se complementam. Daí ele fala aqui que as atividades econômicas desenvolvidas no campo, como a pecuária, a agricultura e o extrativismo, produzem alimentos que são consumidos pelas pessoas do campo e da cidade, e também produtos que são utilizados como matérias-primas nas indústrias. Como vimos, algumas indústrias podem se localizar no campo, mas a maioria delas se localiza na cidade. Diversos produtos e mercadorias desenvolvidas na indústria, por sua vez, são utilizadas no campo
como as máquinas e os equipamentos para o trabalho mecanizado nas lavouras, tá? Aí aqui tem uma pergunta, vocês vão responder essa pergunta. Aí aqui ele vai falar mais um pouquinho sobre a relação entre o campo e a cidade através dessas imagens, tá, pessoal? Aí tem mais algumas perguntas. Aí aqui na página 170, vocês vão escolher um produto que vocês utilizam no dia a dia e vão desenhar como se dá o processo produtivo dele, como é produzido esse produto que vocês utilizam no dia a dia, tá bom? Aí aqui na página 171 tem mais um pedacinho de texto falando sobre a relação do campo e da cidade, tá? Eu vou ler com vocês e aí vocês peguem a marca-texto porque vocês vão grifar mais um pouquinho, tá? Então ele tá falando assim, ó, que assim como as pessoas das cidades utilizam diversos produtos do campo, como alimentos e matérias-primas, as pessoas do campo utilizam produtos e mercadorias produzidos ou desenvolvidos na cidade. Vocês vão grifar esse pedacinho aí, tá, pessoal? Vão grifar, ó, aqui do parágrafo até o ponto final, tá? Cidades. Muito bem. Aí ele continua dizendo que esses produtos, né, são os alimentos, roupas, máquinas, equipamentos e produtos utilizados nas lavouras, como adubos e inseticidas, e também produtos eletrônicos, como celulares, computadores, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Isso tudo eles utilizam no campo e na cidade. Aí, além de diversas outras finalidades, o uso da internet no campo serve para acompanhar a previsão do tempo. Por exemplo, o que ajuda os agricultores a tomar medidas que evitem situações que possam prejudicar a lavoura, como irrigar a plantação em período de seca ou até mesmo proteger a lavoura de chuvas ou outros fenômenos climáticos e insetos. Vocês vão grifar esse pedacinho que fala que o uso da internet no campo serve para acompanhar a previsão do tempo, né? Pode grifar esse pedacinho, tá bom? Agora vocês vão realizar o exercício número 4, tá bom? E aí, a semana que vem, a gente conversa mais um pouquinho sobre essas páginas que a Pro passou hoje para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!